para o nosso terceiro exemplo. Isso aí é uma tentativa de desenho de uma ponte, tá? Então, considere então que você tem um caminhão, que ele tem aí um comprimento de 20 metros, tá? Então esse retângulo aqui, né, representaria aí esse caminhão, né? Então essa distância aqui, ó, o comprimento do caminhão, que eu vou chamar de L1, né? Então o primeiro dado aqui, ó, o comprimento do caminhão L1 vale 20 metros. Esse caminhão ele vai passar sobre essa ponte. Essa ponte, por sua vez, ela vai ter um comprimento total que eu vou chamar de L2, que vale aí 180 metros, né? 1,8 quilômetros. E aí é o seguinte, este caminhão de 20 metros de comprimento, ele demora cerca de 10 segundos para atravessar essa ponte, tá? Eu quero determinar qual que é a velocidade média deste caminhão no percurso está indicado aí, certo? Então, no primeiro momento, você pode pensar, é um problema fácil, né? Velocidade média é deslocamento pelo tempo, certo? Então, o deslocamento está dado aí, o tempo também é dado, né? Eu acabei de falar aí, essa ponte, ela demora cerca de 10 segundos, desculpa, este caminhão demora cerca de 10 segundos para atravessar a ponte completamente, tá? Qual que é o detalhe que talvez você possa confundir? Vamos lá, se eu for aplicar então a velocidade média aqui, para saber a velocidade média com que esse caminhão demora a passar pela ponte, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar aqui o deslocamento dele e dividir pelo tempo, tá? O tempo está dado, ó, 10 segundos. Mas qual que é o deslocamento? Num primeiro momento, você poderia pensar, o deslocamento, se ele vai passar pela ponte, o deslocamento é de 180 metros, que é o comprimento da ponte, né? Então, isso seria um erro que talvez você teria tentado a pensar. Só que, olha, se essa aqui, nos problemas que a gente tem feito até agora, né, os exemplos 1 e 2 anteriores, a gente tem considerado o objeto como sendo apenas um ponto. A gente não está levando em consideração a extensão dele, certo? Nesse caso aqui do caminhão, ele é um objeto que ele tem 20 metros de comprimento. Então a gente tem que levar em consideração a extensão dele. Não dá para tratar ele como se fosse um ponto. Se eu tratasse ele como se fosse um ponto, por exemplo, se fosse uma pessoa passando por essa ponte, seria razoável a gente considerar como se fosse um ponto, né? Se fosse uma moto, talvez também seria razoável a gente considerar como se fosse um ponto. Mas um caminhão não é razoável a gente considerar ele como um ponto. Porque se a gente considerar ele como um ponto, de fato, o deslocamento dele no percurso da ponte, deixa eu colocar aqui, ó, corrigir aqui, que a ponte ela vem até aqui, tá? O deslocamento dele seria 180 metros, tá? Só que perceba, se esse caminhão ele percorre 180 metros, ele vai sair dessa posição que está na figura e ele vai ficar aqui, ó, certo? Essa frente aqui dele vai ficar aqui. Então, ele continuará na ponte. Então, ao percorrer os 180 metros, o caminhão não vai sair da ponte, ele continua na ponte. Para ele completar esse percurso, o que tem que acontecer? Este caminhão aí, ele tem que vir para cá, ó. A traseira dele tem que estar no final da ponte. Então, ou seja, para ele completar esse percurso, ele vai ter que percorrer o L2, que é o comprimento da ponte, mais o L1, que é o seu próprio comprimento. Então, este é o detalhe desse tipo de exemplo, né? Então, nossa velocidade média vai ter que ser o deslocamento de 180 metros mais 20 metros, dividido por 10 segundos. Tudo bem? Talvez isso fosse algo que você não ia perceber, né? Ia passar despercebido, mas é importante quando a gente leva em consideração a extensão, a dimensão do objeto, né? A gente contabiliza o seu comprimento, né? Para alguns casos isso não vai ser necessário, né? E aí às vezes o próprio enunciado do problema ele vai já deixar explícito, ou o contexto vai dizer que a gente vai considerar o objeto como um ponto ou não, certo? Então cabe analisar o contexto do problema para verificar quando esse tipo de análise vai ser pertinente ou não. Então, completando o raciocínio, a gente vai ter então aqui 200 metros, que divide 10 segundos. Isso vai me dar então uma velocidade média de 20 metros por segundo, né?
Se você lembra da aula de conversão de unidade, a gente sabe que para converter isso para quilômetros por hora, basta multiplicar por 3,6, tá? Então, ao realizar essa multiplicação, você vai chegar em 72 quilômetros por hora. Ok? E aí finalizamos nosso exemplo.